Valeu, sim, tudo certinho. Valeu, valeu, Andrés, valeu, Mica. Graças a Deus. Meu forte não é como é que é, o Move Maker. Meu negócio é as dietas mesmo, Andrés. Bom, gente, aqui comigo é sem enrolação, tá? Então eu vou direto aos pontos que eu prometi trazer para vocês. A ideia é um conteúdo de fato objetivo. Sintam-se bem à vontade, vocês estão em casa, tá? Para comentar, para fazer comentários e, obviamente, para fazer perguntas sobre a temática de hoje. A ideia, e eu já vou falar para vocês o porquê disso, tá? Só me comentem até, inclusive, se estão conseguindo ver aqui a- os meus slides, tá? A ideia hoje mostrar numa promessa curta e grossa, tá? E objetiva, de que é possível perder, tudo certo? Vídeo, slide, áudio, valeu, Guilherme. De que é possível perder 10% do peso corporal até o fim deste ano. Tá? Hoje eu já atendi quase, falta pouquinho assim para ganhar uma plaquinha de 5.000 pacientes, inclusive. E uma das coisas que eu com certeza posso afirmar, você sabe que eu sou um cara muito técnico, eu sou muito chato com essa coisa de teoria, de ciência, etc. Mas hoje eu quero trazer muito do que eu vi na prática com vocês. E hoje, uma das coisas que eu posso confirmar para vocês, que quando a gente consegue associar teoria e prática faz sentido, é de que o fato de perder 10% do teu peso corporal contribui para muita coisa posteriormente. E eu não estou falando só de estética, tá? Vocês vão ver ao longo da palestra aqui que eu não estou falando só de estética. Eu estou falando de resultados tanto obviamente, do ponto de vista estético, né? Quem é que não quer ficar mais bonito? Mas também do ponto de vista de saúde e do principal, de manutenção do peso perdido. Mas, Fabrício, por que tu tá falando então até o fim do ano? Porque, sim, ninguém aqui é hipócrita, tá? Tipo, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou formado em educação física, nutrição, sou especialista nas duas áreas. Eu tenho mestrado e atualmente finalizo meu doutorado em nutrição. Se vocês me perguntassem hoje, tá? Opa, desculpa. Se vocês me perguntassem em 2010, cara, tu já gostaria de ser quem tu é em 2024 hoje? Né? Sim, sim. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Todo ser humano tem por natureza uma coisa que a gente chama de ansiedade, né? Claro, essa ansiedade muitas vezes se reflete em algo ruim, mas muitas vezes ela é sim uma ansiedade natural, aquele desejo natural de imediatismo. E isso faz parte do jogo, tá? Isso faz parte do jogo do emagrecimento, porque a gente criou um conceito e muita gente, inclusive, acha que eu sou um cara que eu penso dessa forma, mas eu já vou mostrar para vocês que eu não sou, de que a gente não pode perder peso rápido. Cara, eu me posiciono fortemente contra essa ideia. A gente pode sim perder peso rápido, tá? A gente pode sim perder peso rápido. E deve. Porque do ponto de vista motivacional, isso é algo que vai contribuir e muito, muito dentro da tua jornada em questão de motivacional e até mesmo disciplina posteriormente. O que que a gente não pode fazer? O que que a gente não pode fazer é esse peso ter uma redução agressiva. Vejam bem o que eu vou falar, tá? Interpretem do jeito certo isso. De uma forma agressiva. Vocês captaram isso que eu tô falando? Essa redução do peso, ela pode ser agressiva. Ela pode, eu não vejo problema se tu tem 100 quilos, por exemplo, tu perder 8, 9, 10 quilos no mês. Honestamente, eu não vejo. Inclusive, eu acho que isso para uma pessoa que tem excesso de peso é algo extremamente positivo, né? Agora, se tu chegar e depois de perder esse peso,
Tu olhar para minha cara e dizer, Fabrício, eu não te aguento mais, aí nós temos um grande problema, né? Então, a forma como a gente vai fazer isso é que é o grande problema. Muitas vezes vocês já me viram em rede social ou o que seja, criticando modelos agressivos de dieta. E hoje, tem inclusive pacientes meus aqui na live. Hoje, o grande lance de dietas agressivas é que a gente não simplesmente não consegue seguir. E que é possível a gente fazer um modelo totalmente factível, cara, que não é estressante. Claro, Fabrício, então é muito fácil de fazer o teu modelo proposto de dieta? Não, né? Se fosse fácil, tava todo mundo magrinho desfilando por aí. Mas é totalmente factível de ser feito, sem prejuízo na vida social, sem prejuízo mental, porque daí o que que tu vai lá? Tu fala, pô, Fabrício, eu tô muito motivado, eu acho que agora é a hora que a gente vai cortar totalmente a quantidade de carboidratos da dieta, né? Cara, se isso é um momento, se isso é um modelo que tu não tem capacidade de seguir, um modelo que tu não se sente apto a seguir, qual a probabilidade disso dar certo? Em termos de curto prazo, talvez. Em termos de médio prazo, nenhum. Em termos de longo prazo, nenhum. Agora, se a gente está falando de um modelo dietético que, além dele te fazer perder peso de maneira agressiva, ele te motiva, ele é factível, ele encaixa na tua rotina social, então a gente começa a entender que a gente está falando de um modelo que pode ser factível a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, né? E aí a gente combina essas três vertentes da pirâmide aí, né? Que é médio, desculpa, que é curto, médio e o topo, longo prazo, que é o nosso santo grau que a gente busca, né? E por que que o Fabrício incomoda tanto com esses 10%? Muita gente pode acreditar que 10% seja um número mágico que eu simplesmente inventei, né? Mas não, tá? 10%, opa, segundo a literatura científica, é um número que ele tende, né? Ele tende a estabelecer uma projeção. Vou resumir. Hoje, emagrecimento de sucesso é definido como a perda de ao mínimo 10% do peso corporal total, né? O que, por exemplo, uma pessoa de 110 quilos ali seria 11 quilos, né? Mas, vocês podem pensar agora o seguinte: pô, peraí, isso aí eu já fiz. Então eu já tive emagrecimento de sucesso, né? Eu já perdi 10% do meu peso, então eu já tive emagrecimento de sucesso. Putz, eu tenho uma bomba para te falar. Não, tu não teve sucesso. Por quê? Para ser considerado um emagrecimento de sucesso, tu pode ter perdido isso em um dia, tá? Pode ter perdido esses 11 quilos em um dia. Mas tu tem que manter essa perda de peso por no mínimo um ano. Senão, ele não é considerado um emagrecimento de sucesso, certo? Então, por que que a gente traduz isso como emagrecimento de sucesso? Porque a probabilidade das pessoas atingirem essa taxa de sucesso é de menos de 20%. 2 a cada 10 pessoas que tentam emagrecimento vão atingir isso, tá? E para deixar vocês mais tristes ainda, né? Um número infinitamente menor vai manter isso por no mínimo 5 anos. Então, agora a gente começa, né, a pensar, pô, peraí, agora eu tô me encaixando nisso aqui. Porque qual é o motivo que leva as pessoas a não conseguirem ter essa taxa de sucesso?
adesão ao modelo dietético, né? Então, no momento inicial, a maioria das pessoas consegue perder esses 10%, tá? A maioria das pessoas, quer dizer, maioria foi, eu exagerei, né? Mas grande parte das pessoas vai conseguir, uma boa parte das pessoas vai conseguir atingir essa perda de 10%. Agora, quando a gente enquadra dentro da questão técnica de um emagrecimento de sucesso, pouquíssima gente consegue. Falta motivação inicial para ocorrer aquela. Sabe aquela coisa assim de. Putz, a balança tá baixando. Cara, eu sou foda. As coisas estão acontecendo. Cara, falta isso nas pessoas, né? E ainda falta a ideia de um modelo que essas pessoas consigam seguir. E isso é extremamente importante. Além disso, essa perda de 10% está associada, vocês já devem ter visto eu falar, por exemplo, sobre o desafio PP, né, que é o desafio Perde Pochete, está associada a boas diminuições de circunferências. Hoje, por exemplo, no desafio PP, a promessa é uma perda de no mínimo 3 centímetros de cintura no período de 21 dias. Mas, se a gente for pensar em quanto que a gente pode ter de diminuição de risco cardiovascular, de risco de doenças metabólicas, quando a gente está falando dessa perda, aí a gente já começa a pensar num mundo de possibilidades. E não só na questão estética, né? E não só na questão estética. Hoje, como eu ia falando, né? Se a gente fala de uma perda agressiva, desculpa, uma perda que exija manutenção, né? Conforme essa manutenção da perda é menor, ou seja, se vocês vão entrar no desafio PP, não tem nada de 21 dias eu vou ter bastante resultado, vou. Acabou? Não. Porque a probabilidade de tu reganhar, se não existe uma manutenção desse peso perdido, ela é progressiva, certo? E muitas vezes eu dentro do desafio ali a gente tem vários modelos de cardápio, né, que são dispostos para vocês. E eu acho muito curioso porque quando a gente observa dietas com volumes um pouco maiores e eu faço a promessa de que mesmo um volume maior é uma dieta que pode ser baixa em caloria, muita gente duvida disso, né? Só que eu quero trazer alguns dados para vocês, tá? Hoje, hoje, a média per capita da população brasileira, em termos de consumo energético, ela saiu lá dos anos 2000 para cerca de 2.800 calorias, para atingir uma marca muito bonitinha de 3.333 calorias, aumentando cerca de 17% em 20 anos, se qualificando hoje como, se eu não me engano, a sexta nação que mais consome calorias ao redor do mundo. O que explica, né, a gente tá ali com uma margem de 6 a cada 10 brasileiros com sobrepeso, né? Por que que eu tô falando isso? Porque com certeza tu já viu o teu nutricionista bonitinho lá falando assim, ó. Ah, olha, se a gente trabalhar com 1.500 calorias, é provável que tu perca muito peso. É provável que tu perca muito peso. E aí tu fica assim, pô, mas 1.500 calorias pra mim, será que não é muito? Cara, não. A gente come muito mais do que a gente pensa, porque falta uma estratégia inteligente para que a gente consiga comer bem, não sentir fome e perder muito peso. Hoje, estima-se que, e não é assim, ó, vocês não estão me enganando por causa disso, tá? Não estou dizendo que, meus pacientes me enganam, não é isso, tá? Mas hoje, a gente estima, né, que um paciente pode subestimar em até, escuta isso, tá? Vocês vão se assustar com isso, tá? Escutem isso. Em até 60% o quanto ele come. Vocês entendem isso? Ou seja, o fato é, a gente acha que come pouco, mas a gente não vê, opa, desculpa, a gente não vê várias situações
que é, por exemplo, os snacks ao longo do dia. É uma coisa que vocês com certeza já passaram, que é manter um padrão dietético ao longo da semana, né? Manter um padrão dietético ao longo da semana. E quando chega lá no fim de semana, tu fez a restrição certinha durante a semana. Quando chega lá no fim de semana, o que que tu faz? Tu faz um superávit energético, ou seja, tá sobrando caloria, né? E que tu fique estável. Sabe, o famoso não fede nem cheira, porque tu nem perde peso, mas tu também não ganha. Tu fica estável, porque tu tá sobrepondo as calorias lá no fim de semana. Então, o que a gente precisa para emagrecer é estratégia. Principalmente, tu precisa dessa perda de no mínimo 10%. Se tu te enquadra aqui. Eu achei engraçado depois que eu coloquei essa fita, essa imagem, né? Eu peguei da internet, obviamente. Era para ter eu ter feito a imagem, mas tá errado, isso aqui tá em outra medida. A medida tá aqui, ó, por baixo, ó. Vocês estão vendo 92, 93, 94 centímetros, né? Se tu é mulher e se encontra com a tua cintura acima de 80, com a tua circunferência abdominal, perdão, região do famoso imbingo, né, que a gente chama, acima de 80 centímetros, como é que eu vou saber, Fabrício? Pega uma fita na região do umbigo, tu mesmo mede isso. Daqui a pouco vocês já sabem a circunferência de vocês. Até comentem aqui, por favor, no chat. Quem sabe a circunferência, comenta aqui no chat qual a circunferência que vocês se encontram da região abdominal hoje. Mas se tu te encontra numa circunferência maior do que 80 centímetros e é mulher, tu precisa perder isso, tá? Se tu é mulher e te encontra numa circunferência maior do que 88, ou se tu é homem e te encontra numa circunferência abdominal maior do que 102, tu precisa imediatamente perder isso. Tu precisa imediatamente perder isso. Eu acho que não, assim, eu até acho engraçado, às vezes a galera me chama para dar palestra sobre problemas da obesidade, prejuízo da obesidade. Cara, eu acho que é uma coisa que a discussão é muito ampla, é necessária, mas eu não vou precisar expor para vocês aqui, né? Risco cardiovascular, como eu falei, risco metabólico, risco de 30 e poucos tipos de câncer diferente, risco de doença metabólica, desculpa, doença hormonal, risco de doença óssea. Cara, assim, é um risco aumentado de lesão. Então, envelhecimento precoce, diminuição da longevidade. Então, assim, se tu te enquadra aqui, imediatamente tu precisa de estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, só para deixar vocês com vontade, que façam tu reduzir essa circunferência. E eu tô falando isso, ó, é de maneira imediata, tá bem? Tem outros, a galera gosta ainda, né? Por incrível que pareça, tá? A galera ainda usa o IMC para algumas coisas a nível populacional, né? Tem valia, mas até mesmo no próprio Desafio PP eu vou utilizar um software com vocês que é um software de análise de composição corporal por imagem, né? Porque é um desafio online, certo? Mas a gente sabe que em nível populacional ainda circunferência abdominal, circunferência de cintura, principalmente abdominal ali, como eu mencionei nesses tamanhos aí específicos de 102 para abdômen do homem, redução imediata, tá? 94 para mulher, redução imediata. Desculpa, 88 para mulher, não é 94 para mulher. 88 para mulher, né? E homem acima de 94 já é preocupante, acima de 102, redução urgente, tá bem? E o que que vocês vão fazer? É isso aqui, tá? Estratégias simples, 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 simples e altamente eficazes para perda de circunferência de cintura, circunferência abdominal, quantidade de gordura corporal, peso. Primeiro, densidade energética. Essa é um termo tão simples, tá? Tão simples e que eu nunca vejo ninguém falando. Eu não consigo entender por que que a galera ainda não deu bola para isso, tá?
densidade energética. O conceito de densidade energética, ele nada mais é do que a ideia de volume de comida por quantidade calórica. Fabrício, me explica. Vamos lá. Vamos pegar 100 gramas de chocolate, não que seja um problema, tá? Calmem, calmem, calmem. E 100 gramas de morango. Mas, o que que tem mais... desculpa. O que que tem mais caloria? 100 gramas de morango ou 100 gramas de chocolate? Concordam comigo que 100 gramas de morango é isso aqui? Vocês vão se lavar de morango? Esse é o conceito de densidade energética. E com certeza, tu já passou por alguém que tu falou assim, esse é magro de ruim, tá? Agora eu quero que tu pense o seguinte comigo. Vai dizer que essa pessoa, tá? Que essa pessoa, ela não é aquela pessoa que tu olha e come aquelas coisas que a gente morre de medo, né? Arroz, feijão, fruta pra caramba. Todos esses alimentos, carnes magras, né? Lácteos com baixa quantidade de gordura, todos esses alimentos se enquadram naquilo que a gente chama de alimentos com baixa densidade energética, certo? E eles têm que fazer parte de uma rotina que faça sentido para vocês. Dentro, como eu falei, de modelos sólidos que façam sentido para vocês. O que que significa modelos sólidos que façam sentido para vocês? O, o Guilherme, né, tá aqui na live, chegou para mim, e um exemplo, né, e falou assim, Fabrício, eu me acordo e eu sinto muita fome quando eu acordo. Aí o Fabrício, nutricionistinha lá, vai lá e faz assim. Beleza, Guilherme. Então nós vamos fazer um jejum quando tu acorda. Qual é o sentido disso? Vocês concordam comigo? Hoje, dentro da ciência do emagrecimento, não faltam dados para mostrar que não faz sentido algum a gente pensar em modelos superiores uns aos outros em termos globais. O que que isso significa? Se a gente coloca pesquisas de bom calibre que compararam modelos dietéticos, low carb, jejum, cetogênica, uh, vamos pensar outro aí, paleo, gluten free, enfim, comparativo entre modelos, a gente observa que não há vantagens significativas entre elas. O que é vantajoso em termos de perda de peso é um modelo que tu siga. Então, tá, mas espera aí, Fabrício, tu falou que é calculado ali, por faixa de peso, os planos do desafio PP, mas aí agora tu tá me falando que a, as dietas têm que ser pensando em mim? Exatamente. Exatamente. Elas têm que fazer sentido para ti. Então, dentro do desafio, por exemplo, a gente tem o grupo, onde vocês vão trazer, Fabrício, o que que a gente pode fazer se eu não como banana? Porque faz sentido o cara não comer banana e eu forçar ele a comer banana, pensando que eu preciso que ele siga aquela dieta? Não, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, todo o modelo, ele precisa ser algo factível para vocês. Algo que vocês consigam seguir, certo? Além disso, uma perda agressiva é um termo complicado, mas não deixa de ser uma perda agressiva, né? Ele tem que ter certa agressividade inicial. E isso é uma coisa que a gente já sabe que motiva. Quantos de vocês, quando tiveram uma perda mais agressiva no início, obviamente tiveram uma motivação maior, certo? E essa motivação inicial parece que faz com que o nosso sujeito se perdure mais na dieta, certo? Se perdure mais na dieta. Agora, se essa perda inicial não for através disso aqui, modelos sólidos que façam sentido, esquece. Esquece porque não vai dar certo.
Porque também depois a gente vai precisar desse quarto item aqui, que é um controle de hábitos posteriores. Controle de hábitos posteriores. Como vai ser? No grupo do desafio, por exemplo, a ideia do diário, onde a gente vai postar as fotos ali dentro, quem quiser, quem não quiser não precisa, né? A ideia de alguém te acompanhando de maneira consistente, um profissional te acompanhando de maneira consistente, que a gente já sabe muito bem que associar isso do longo com curto prazo, isso aqui, ó, visitas de manutenção, né, com um profissional. Obviamente que essa perda de peso vai ser mais agressiva e se manter. Hoje, além dessa necessidade de emagrecimento, a gente tem a necessidade de uma manutenção do emagrecimento. Senão é muito bonito. Tipo, isso aí com certeza você já deve ter caído nesse tipo de papo, né? Ah, perca muito peso em tanto tempo. Tá, beleza, como? Ah, tu vai fazer, vai tirar tanto de carboidrato, só vai comer frango o dia inteiro. Perde peso, perde peso, perde peso. Quanto tempo tu mantém isso? Olha, talvez nem os 21 dias, que é o que eu proponho aqui para vocês. Talvez nem os 21 dias. Certo? Então, quando existe mudanças de curto prazo, esses aqui são meus pacientes, tá? Esses aqui são meus pacientes. Mudanças de curto prazo, mudanças reais de curto prazo, seguindo modelos, tá? Seguindo modelos de alta adesão, a gente tem isso aqui. Essa aqui é a Laura 4 anos depois disso aqui. Vocês entendem? Vocês entendem que a gente criou um modelo para ela que fez tanto sentido que aquilo se perdurou para algo que, ai, pô, 4 anos. Cara, isso é absurdamente bom. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Ou, que nem o caso do Augusto, que foi lá, perdeu 40 quilos, chegou aqui. Chegou aqui. Perdeu 40 quilos em 6 meses, se eu não me engano. Tá? E mudanças que são estratégicas depois e que em 2 meses a gente começa a ter aquilo que vocês também vão buscar, que é a recomposição corporal. Vocês concordam comigo que isso aqui está altamente conectado com isso aqui e que a perda agressiva de peso está altamente conectada com essa recomposição corporal? E que é óbvio que vocês, mulheres, querem chegar aqui, né? Como estão minhas pacientes. A Naira não tá assim porque ela tá gestando de novo, né? Mas assim, ela tem a gestação e vai voltar para cá, porque eu conheço ela, né? Mas chegar nessa condição que as minhas pacientes estão, a gente precisa dar o primeiro passo para sair daqui. Aqui são fotos clássicas de lipedema em graus diferentes. Sair daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui, independente de onde tu esteja, mas tu precisa dar o primeiro passo. E para dar esse primeiro passo, tu precisa de alguém te auxiliando, e esse alguém vai ser eu. Vocês entendem que vocês precisam começar a jornada de vocês, certo? E hoje, o que eu trago aqui para vocês é algo que com certeza tu já deve ter te indagado. Como que eu vou dar esse passo inicial? Como que eu vou ter um acompanhamento de outras pessoas que querem o mesmo que eu, tá? E facilitar isso para vocês, o que que precisa acontecer? O que que precisa acontecer? A gente vai começar a nossa jornada hoje no desafio Perde Pochete, tá? O desafio Perde Pochete já aconteceu. A primeira edição dele teve mais de 100 pessoas, tá? E aconteceram coisas que vão perdurar, porque essas pessoas ainda estão sendo acompanhadas por mim, e pessoas que trouxeram esse tipo de relato, né? Como o Renan, que saiu de 109 quilos
13 foi para 103 quilos. E ele com certeza perdurou os resultados. A Paula também, que é isso aqui que eu falo para vocês, de estar conectado ali dentro, né, das postagens, etc. E a gente está conectado ali dentro do desafio. Essa perda de 6 dias, claro, gente, como eu falei, Fabrício, e aí isso aqui é gordura pura que se perdeu. Tem muita perda de retenção, mas olha a diferença que isso aqui eu deixei bem, isso aqui é uma paciente que também está dentro do desafio, certo? Da última edição. Isso aqui é o dia 1, tá? A galera, só para mostrar que não é fake, eu fui lá e dei um print para mostrar, porque tava tudo dentro do. Porque realmente parece fake, né? Porque, putz, é uma diferença bem absurda. Nós estamos falando do dia 1 pro dia 6. Vocês entendem isso? Do dia 1 pro dia 6. E esse start inicial, opa, esse start inicial é um start que leva vocês para algo muito positivo depois. Para algo muito positivo. Uma adesão, uma ideia de cada vez estar mais conectado com o desafio. Cada vez estar mais conectado com a mudança de composição corporal, certo? E é isso hoje que vocês precisam. Hoje é esse start inicial que vocês precisam. E independente se vocês querem ter algo mais voltado para longo prazo, para curto prazo, para médio prazo, para os 3 prazos. Eu quero ir para o verão, eu quero ir para o carnaval, eu quero ir para um casamento. É isso que vocês precisam. Hoje, o que eu estou oferecendo para vocês? O que eu estou oferecendo para vocês, e ainda tem um extra agora, que é a ideia da avaliação de composição corporal por um software de análise de composição corporal por inteligência artificial online, tá? Então, além disso, a gente não vai acompanhar só peso, a gente não vai acompanhar só circunferência, a gente vai acompanhar a composição corporal também. E aí a gente está falando de um projeto que traz planilhas de treino, cardápios conforme faixa de peso, palestras com endocrinologista, com psicóloga, especialistas no emagrecimento, planilhas para acompanhamento, obviamente, um grupo VIP de WhatsApp, onde vocês vão ter acesso direto a mim, e os 21 challenges que a gente vai ter, os 21 desafios que a gente vai ter, certo? É isso que vocês vão ter hoje entrando no desafio, que ele é curto, porque o quanto antes ele precisa iniciar para vocês. O quanto antes, a ideia é vocês entrarem e a gente já começar. Inclusive, se vocês entrarem hoje, vocês já vão ter acesso a, vamos lá, planilha de treino, vão ter acesso, cardápio, conforme faixa de peso, vão ter acesso. As palestras vocês já vão ter acesso. As planilhas para acompanhamento vão ter acesso também. O grupo VIP, claro, os 21 desafios é dia a dia, né? Então não vão ter acesso a todos já direto. Vai ser dia a dia. O nutricionistinha de vocês vai incomodar vocês ali. Certo? Para entrar hoje no desafio, tá? Que ele encerra as inscrições em 5 dias, fecha o nosso grupo fechado e a gente dá-lhe pau no troço. Esse aqui é o nosso site, tá? Então, acessa ali porque vocês vão ter uma grande surpresa, tá? Vocês vão ter uma grande surpresa. fabriciodegrandes.com/desafio tracinho, tá? Perde tracinho pochete. E olha lá o que que esse desafio vai te oferecer. Tá com teu celular aí na mão? Tá, tá com tá com teu tá, opa, desculpa. Tá com teu celular aí na mão ou tá no computador assistindo ou tem um computador do lado? Escreve aí fabriciodegrandes.com/desafio tracinho perde tracinho pochete e vem hoje. Hoje não perde tempo. Vem hoje para o nosso desafio. E vamos iniciar isso hoje. Hoje, para já pensar nos teus próximos 21 dias. Olha tudo que pode acontecer nesses 21 dias.
Olha tudo o que pode acontecer se tu é homem, se tu é mulher, olha tudo o que pode acontecer, tá? Se vocês conhecem alguém daqui que está no desafio, que já fala e pergunta o que pode acontecer nesses 21 dias. Então, vem hoje fabriciodegrandes.com/ desafio tracinho perde tracinho pochete. E vem assim, ó, que eu tô te esperando com os dois pés pra gente iniciar isso o quanto antes. Tá certo, gente? Agora podem fazer dúvidas de tudo que vocês tiverem, tá? Quem tem vergonha, escreve no chat. Se não, pode ligar o microfone e falar. Mas me perguntem, tem perguntas sobre emagrecimento? Tem perguntas sobre o desafio? Pode abrir o chat, pode abrir o microfone e fiquem à vontade para perguntar. Vamos ver quem é que tá na live. Obrigado pela participação, Guilherme, Jaqueline, João, Micaela, Rafaela. Pô, primeira vez que tem mais homens do que mulheres. Inclusive, o grupo dos homens foi muito bem no desafio passado. Teve até, como é que é, santo de casa fazendo milagre. Deixa eu ver se o meu pai tinha colocado um print. Ele perdeu talvez uns 8 quilos no período de 21 dias. Então a galera arrasou bastante. O Renan também, que eu postei ali, perdeu bastante peso. Toda a galera ali que tava no desafio porque assim, né, isso daí também fica para as mulheres entenderem, tá, gente? Tem como eu sugiro, precisa, não tem essa obrigação, tá? Mas eu sugiro o acompanhamento por fotos, né? Eu sugiro o acompanhamento por fotos. O grupo dos homens é separado das mulheres, tá? Deixa eu abrir o chat aqui. Quem tem dúvida pode mandar, gente. Não se acanhe. Pode ser dúvida sobre emagrecimento mesmo, ou sobre o desafio. Uma, uma coisa que vai ser muito importante, tá? É a ideia, ah, dos, dos cardápios, tá? Moldados conforme faixa de peso. Ele vai de uma faixa de 10 em 10 quilos, porque hoje a gente tem que pensar, né? Por exemplo, Fabrício, eu tenho 100 quilos e o meu amigo tem 130. Se eu perder, o meu amigo tem 130, perdeu 10 quilos. E eu tenho 100 e perdi 10 quilos. E aí? Tipo, pô, tamo igual, né? Não tamo. Porque nós estamos falando de faixa de peso diferente. Então, se tu tem 100 e tu perdeu o mesmo peso do teu amigo que tem 30 quilos a mais, obviamente tu teve uma perda bem mais agressiva. Então, até o controle do desafio, ele tem que ser por faixa de peso. Boa tarde. Minha dúvida: tem um casamento no final do mês, já iria furar. Existe alguma dica nesse sentido? Já começar pensando em furar, mas é a verdade. Boa, João. Já começando pensando em furar. Não, tá certo, cara. Uma das coisas assim, ó, que eu priorizo, inclusive no desafio tem dicas sobre isso, tá? Sobre o que fazer quando a gente vai sair da dieta e tal. Mas uma coisa que eu priorizo totalmente, totalmente é a ideia de um social. Hoje, na questão de saúde, no conceito de saúde, a gente fala de bem-estar social, físico e emocional, né? Então, não adianta eu te deixar magrinho e tu simplesmente parar de sair com os teus amigos. Ou, por exemplo, tu me dizer assim: não vou ir no casamento para furar, para não furar. Porra, eu vou dizer, não, então a gente tá fugindo do conceito de saúde, certo? Hoje, o que que a gente sabe, tá? O que que a gente sabe que são as melhores estratégias no sentido de furos da dieta, tá? Furos da dieta. É pensar, pensar em quantidades proteicas maiores no dia do furo,
No dia do furo, eu não tô dizendo que proteína é melhor do carboidrato, gordura, não é isso, tá? Mas quantidades proteicas maiores para que tu fique mais saciado ao longo do teu dia. Então, opta principalmente por carnes, por exemplo, né? Uma outra sugestão é que ao longo do dia tu tem um consumo mais alto de alimentos que têm uma densidade calórica menor, como eu falei, como por exemplo, um aumento exacerbado de vegetais, de legumes, que tem mais fibras e vão te saciar por mais tempo e evitar que tu saia tanto na dieta nesse dia. Além disso, o consumo de álcool, né? E aqui, obviamente, eu não vou ficar dando dicas óbvias. Consumo moderado, tá? Isso é óbvio, né, gente? Mas optar por consumo de bebidas alcoólicas que tu consuma naturalmente em menor quantidade. Então, por exemplo, eu sou um cara que se eu consumir uísque, né, eu vou consumir em menores quantidades do que eu consumiria, por exemplo, cerveja. Então, faz mais sentido. Além disso, aí uma dica mais óbvia, mas é o óbvio também que precisa ser dito, que é a ideia de adição de água entre o consumo. Para que tu preju... Vou falar um termo, vai soar estranho, mas é isso mesmo. Para que tu prejudique teu esvaziamento gástrico, e tu fique mais saciado também e não ingira tanta bebida assim. Entendeu? Então, são as principais dicas, assim. Claro, dentro do desafio também tem mais algumas, mas essas são as principais que com certeza já vão te ajudar. Se tu conseguir e vai te motivar, também a ideia de exercício físico no dia do furo. Porque tende a te manter mais constante na dieta. Tende a te manter mais constante na dieta. Merece, ó. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. E aí o site é aquele que eu falei para vocês. Fabrício de Grandes .com.br /desafio perde pochete. Tá bem, galera? Espero que tenham gostado da palestra de hoje. Tem muito mais de onde saiu essa. Muito obrigado pela participação de todos, tá? E eu espero vocês para esse mega desafio. Eu espero vocês, não deixem, acessem o site. Quem não conseguir acessar agora, guarda aqui para acessar depois. Não percam tempo, tá? E venham comigo, porque a primeira edição foi muito, muito, muito boa e essa vai ser melhor ainda, tá bem? Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Um abração para todo mundo aí. Valeu, Jaqueline, valeu, Guilherme, Micaela, João Pedro, Rafael. Um abração, valeu, valeu, Gui. Tudo de bom, meu amigo. Não esquece, fabriciodegrandes.com.br /desafio, tracinho, perde, tracinho, pochete e vem comigo. Valeu!